Eu acho que o vidraceiro ele é enxergado de maneira errada por essas usinas, por essas distribuidoras, por essas fábricas. Eles ainda não conseguiram entender quem é o vidraceiro de verdade. Falta muito para ele ser realmente um profissional que tem o apoio dessas empresas. Infelizmente, triste em responder que... Galera, papo de vidreiro de novo na área e realmente dessa vez com vidreiro. Vidreiro de verdade, de verdade. Vidreiro do Rio de Janeiro. A gente vai descobrir fatos sobre esse vidreiro. Vidreiro que hoje transforma a vida de outros vidreiros pelo Brasil. Meu amigo Ricardo Câmara, considerado pela pesquisa Jornal do Vidro 2019 o melhor professor do Brasil. Ricardo, antes de começar esses 10 curiosidades aí a respeito de você, eu queria saber, a respeito do teu trabalho e da Central do Vidraceiro e Serralheiro, que é uma empresa referência já lá no Rio de Janeiro e no Brasil todo, eu queria saber como é que você recebeu a notícia ano passado de ter sido eleito o professor mais relevante no segmento vidreiro do Brasil. Rodrigo, na verdade foi uma surpresa maravilhosa pra gente, né? A gente vem fazendo um trabalho aí e a gente observa que o mercado não visa muito esse tipo de premiação. E quando a gente recebeu essa premiação, eu acho que a gente ficou assim lisonjeado, né? Saber que as pessoas tiveram o carinho em votar na gente, em escolher. E isso só faz com que a gente vá trabalhando cada vez mais e mostre que a gente está no caminho certo. A pesquisa e tudo mais, você viu que é uma coisa séria e tal. Hoje eu acho que falta um pouco isso no mercado vidreiro, né, cara? Mais pesquisa, a gente saber mais o que o vidraceiro tá pensando, né, cara? Eu acho que essa comunicação com o vidraceiro, ela ainda é muito carente. O vidraceiro, ele tá no mercado, ele é a ponta da lança, mas ele não participa muito disso. Então, ele só fica ali de coadjuvante, vendo o que está acontecendo, mas ele às vezes não consegue ter esse contato direto. Eu acho que isso é bem legal, ligar para eles e perguntar o que eles acham, o que eles preferem. Isso aí é bacana. Vamos lá então, é o seguinte, vamos começar, roda a vinheta aí, porque nós vamos ficar sabendo de fatos relevantes sobre a Central do Vidraceiro e Serralheiro e desse homem aqui. Roda a vinheta. Gente, voltamos agora para saber assuntos polêmicos, assuntos interessantes, assuntos realmente relevantes do mercado. São perguntas que o pessoal já fez para nós, né? Já fez através ali de e-mail mesmo e também através das nossas redes sociais. A primeira delas é como é que surgiu a empresa Central do Vidraceiro e Serralheiro. E depois, na sequência, eu vou fazer outra pergunta complementar. Mas como é que surgiu? Na verdade, Rodrigo, eu enxerguei uma demanda, né? Eu sempre fui vidraceiro e serralheiro, de raiz mesmo, desde os 15 anos com serralheria. E eu vi uma demanda muito grande, que muitos dos meus concorrentes entravam em contato com a gente para poder prestarmos serviço para ele. Ricardo, você sabe fazer isso? Nós não sabemos, ensina para a gente. E eu fui percebendo que isso foi aumentando, eu fui trabalhando, prestando serviço para alguns profissionais até grandes, e eu vi que isso era uma demanda, um nicho de mercado muito grande, e daí eu tive a genial ideia aí, posso dizer assim, de montar a Central do Vidraceiro. No primeiro momento que colocamos ela no mercado, ela já foi aceita e a gente trilhou aí com muita força nisso. É o seguinte, a segunda pergunta bem complementar. Tá? Você teve medo em algum momento de montar a Central, mesmo porque já existiam empresas fortes, né? A própria Escola Técnica do Vidraceiro lá em São Paulo, né? E outras empresas menores até do que a escola, mas você teve medo em algum momento de montar? Olha, Rodrigo, eu nunca tive essa palavra muito medo no nosso trabalho lá. Nossa empresa sempre foi uma referência em termos de obra. E quando eu vi que isso era realmente um mercado bacana, eu encarei. Eu vou ser sincero para você que no primeiro momento não foi o que a gente espera. E muitos negócios acontecem assim. Mas a gente acreditou muito naquilo dali, a ponto de 2012 e ela nasceu em 2010, mas em 2012 eu parar com todas as minhas atividades de obras e me dedicar à Central do Vidraceiro, mesmo não tendo o ganho esperado, mas a gente sempre acreditou que aquilo dali ia virar, ia dar certo, e eu acho que a gente realmente fez o certo naquele momento. Pergunta 3. Você pensou em abrir a Central do Vidraceiro em algum momento fora do Rio de Janeiro? Na verdade, nunca passou isso pela minha cabeça. E foi muito engraçado essa abertura da Central do Vidraceiro no Rio,
Porque quando eu sou carioca, nascido e criado, e quando eu abri no Rio, o Rio não abraçou esse projeto. O Rio não deu a mínima para esse projeto. Nós tínhamos lá turma com 2 alunos. Tem época que a minha turma mais cheia era 3 alunos. Né? Isso para a gente estava sendo uma vitória. A gente começou com 1, já estava com 3. E a gente falou o seguinte: olha, não vamos desistir do Rio. A gente quer o Rio, a gente quer trabalhar o Rio. O Rio é fraco nesse segmento. E a gente vai ganhar o Brasil. Foi onde eu fui fazer curso em vários lugares pelo Brasil. E depois o Rio já me acolheu de outra forma, né? Eu busquei os outros estados para depois o Rio mesmo me enxergar. Tá, pergunta 3, aliás, 4. Agora começa a polêmica, hein? Começa a polêmica. E a rechaça, assim, por parte dos vidraceiros e serralheiros, você sentiu em algum momento no início? Pelo contrário. Eu fui abraçado pelo mercado dos profissionais. Não fui abraçado pelos distribuidores, pelas fábricas. Esses não abraçaram no Rio de Janeiro. Mas os profissionais, eles compraram a nossa ideia e eu vou falar que o nosso sucesso hoje é responsabilidade total deles. E a quinta pergunta seria uma pergunta que tem a ver com o que ela acabou de falar, que é o quê? O apoio. Como é que você conseguiu o apoio inicial com relação aos industriais e empresas tipo distribuidores e tal? Como é que foi isso? Rodrigo, não houve isso, né? Eu lembro, até hoje acontece um pouco da gente ter que ir para a rua comprar vidro para ministrar um curso. Então, assim, esse apoio dos distribuidores inicialmente não houve. Houve depois que a gente já tinha um certo respeito no mercado, mas no início não teve, e isso também não foi motivo da gente achar que o negócio não ia dar certo. Pergunta 6, agora a gente vai entrar no cunho pessoal. Sim. Tá, o pessoal da tua família abraçou desde o início essa questão? Como é que foi? Deram apoio a você? Porque, pelo que você falou, foi bem difícil, né, no início. Isso aí eu tenho uma herança maravilhosa de pai, mãe e de esposa, que o que eu acho que é verdade, o que eu acredito, eles acreditam junto comigo e vão até o fim. Então, em nenhum momento houve qualquer questionamento de será que vai dar certo? Abraçaram a causa junto comigo e foram, e a gente arrastou o que tinha que arrastar e foi embora. O pessoal que assiste o Papo de Vidreiro, e eu sei que assiste bastante, porque nós temos Papo de Vidreiro aí com 20 mil visualizações, sabe que as perguntas aqui vão afunilando, né? Pergunta 7, aí é pessoal mesmo, a visão do Ricardo a respeito do mercado vidreiro. O que você enxerga hoje de mais negativo no mercado? Rodrigo, se a gente for pensar até um pouquinho do que eu respondi há pouco, né? Eu acho que o mercado ainda é muito individualista. A participação do vidraceiro, poucas empresas, fábricas, vou dizer assim, entende que o vidraceiro é a mola mestre desse mercado. E eu acho o seguinte, que eles teriam que estar mais próximo da gente, mais próximo dos distribuidores, e os distribuidores também se prepararem um pouco mais para entender quem é o vidraceiro. Sabe que o negócio vai ficando cada vez mais apertado. Agora nós vamos para a pergunta, e é uma pergunta capciosa. Ricardo, o que o Ricardo pensa a respeito das associações de classe do nosso setor vidreiro? Rodrigo, queria falar coisas muito melhores, mas eu não vejo um trabalho, pouquíssimas no Brasil, fazendo um trabalho direcionado para o vidraceiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, vou falar que é a minha casa, não existe isso. Existe associação, mas a gente não consegue enxergar o que é feito de benefício para o vidraceiro. Então, eu queria ver esse trabalho mais forte, vejo em alguns estados isso acontecendo, mas são pouquíssimos estados. A gente precisa de muito mais força para a gente poder mover esse nosso mercado. E última pergunta, a pergunta mais polêmica de todas. Ricardo Câmara, você acha que o vidraceiro e serralheiro tem apoio por parte dos distribuidores e das usinas no Brasil? Essa eu vou responder com toda a certeza que não. Eu acho que o vidraceiro ele é enxergado de maneira errada por essas usinas, por essas distribuidoras, por essas fábricas. Eles ainda não conseguiram entender quem é o vidraceiro de verdade e eu acho que ainda falta muito, muito para ele ser realmente um profissional que tem o apoio dessas empresas. Eu acho que essa pergunta eu vou ficar, infelizmente, triste em responder que falta muito ainda. Gente, comprometido, o negócio foi capcioso, o negócio foi polêmico. Tenho certeza que você vai deixar um like nesse vídeo aí. Um abraço, até o próximo.